Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim, teus planos não podem ser frustrados. Irmãos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por novamente estar aqui na casa do Senhor. Como é do conhecimento de todos que ainda não temos liberação para a abertura dos cultos normais na igreja, mas Deus levantou uma família para nos ajudar para fazer esse culto online. Eu quero agradecer a Deus pela sua família, Érico, sua família de uma forma geral, que tem disponível, sem medir esforço, para nos ajudar que esse culto fosse realizado. Acredito eu, irmãos, que o próximo domingo nós teremos culto, não sei se será normal, com a mesma quantidade de pessoas, mas nós vamos analisar, talvez fazer 2 cultos no próximo domingo, para que possamos reabrir a igreja no nome do Senhor. Mas isso, nós estamos na dependência de Deus, de mais ninguém, mas na dependência de Deus, nós sempre estaremos. Eu quero neste momento orar a Deus, para que Deus possa abençoar a sua vida, a nossa vida. Todos nós que estamos em casa, né, irmão, nessa quarentena, para Deus nos abençoar, nos ajudar, nos erguer, dar paz em nossa família, para dar paz em nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai eterno, a tua presença nos encontramos neste momento para agradecer ao Senhor por tudo, Pai. Não podemos, meu Pai, ter esse culto em obediência à lei do país, mas estamos cultuando ao Senhor, meu Pai, dessa forma. Peço ao Senhor, meu Pai, que a tua graça e misericórdia estende na vida de todo aquele, meu Pai, que estiver ao alcance de nossa voz, para que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a vida de cada um dos teus filhos, a cada família. Agradecer ao Senhor, meu Pai, por cada jovem, por cada idoso, por cada irmã, irmãos, crianças, adolescentes, jovens da nossa igreja e de todas as igrejas do mundo inteiro, meu Pai, e de todos essa mesma classe de pessoas que orei, que também, meu Pai, não pertence a nenhuma igreja, mas que são seres humanos, são teus filhos, e que eu peço ao Senhor, meu Pai, que em toda a igreja que existe no mundo, que teus filhos, meu Pai, a família dos teus filhos, a descendência dos teus filhos, seja abençoada pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo nós oramos, agradecemos ao Senhor. Amém. Vamos, irmãos, eu queria, antes de passar para o louvor, queria ler a palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Logo após, estarei, se Deus permitir, falando sobre este texto. Está escrito em 1 Samuel, no capítulo 16, alguns versículos para a meditação nossa neste momento. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o benamita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Porém Samuel disse: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidará a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser.
Fez, pois, Samuel o que dissera, e o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo no sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, acabei, meu Pai, de ler a Tua palavra, e entendo eu, meu Pai, que o que nós aqui estamos fazendo neste momento é querer transmitir, meu Pai, a Tua palavra, não segundo o meu entendimento, porque na qual eu não tenho, nem segundo o meu saber, porque também não sei. É segundo, meu Pai, a misericórdia do Senhor que reina na vida de todo aquele que programa a Tua palavra. Porque eu sou 100%, meu Pai, dependente do Senhor para falar da Tua palavra e do Teu amor. No entanto, Pai, nos ensina neste momento a falar a Tua palavra, segundo a Tua vontade e o Teu querer. E que nós falamos, Senhor, aquilo que na qual o Senhor quer que fale, não o que queremos. E que toda graça, toda verdade, meu Pai, seja dita pelo Senhor. E te peço, meu Pai, que a unção do Teu Espírito vem sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que me ouvem neste momento, para que juntos, meu Pai, possamos aprender do Senhor tudo que o Senhor tem a nos ensinar nesse momento. Nos ajuda em tudo e nos abençoa, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o louvor em nome de Jesus. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face. E me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber
receber um lindo tesouro face a face. O verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face. O verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Irmãos, a palavra que eu acabei de ler, neste momento, se eu fosse colocar um título, eu colocaria Vencendo o Medo que está dentro de você. Porque muitas coisas nós temos medo, é natural a gente ter medo de muita coisa na vida. Mas o medo, ele existe, porque somos seres humanos. Mas a única forma que temos de vencer o medo, ou de vencer qualquer coisa, é quando a gente vence por dentro. Dentro de mim, dentro de você. Desafio teremos, e até morrer teremos desafio. Porém, a melhor forma de enfrentar um desafio e de encarar qualquer que seja o problema frente a frente, precisamos primeiro ter domínio próprio, te vencer primeiro, organizar sua cabeça interna dentro de você e reconhecer que aquilo que na qual você vai vencer, primeiro você tem que saber se Deus é com você. Segundo, você precisa saber se é da vontade de Deus o que você vai fazer. E terceiro, você tem que saber se Deus te chamou para romper essas barreiras. Se você tem Deus na vida, tem coragem, o que falta daí para frente é você vender. Escolhe a vitória e deixa a derrota de lado. Amém? Então eu queria... A escolha de Deus nem sempre é uma escolha do homem. Quando a gente lê, irmãos, a palavra do Senhor, eu quero ler para vocês aqui como eu li no início. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então nós devemos entender que a escolha do Senhor, ela nem sempre é uma escolha nossa. Glória a Deus. Quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita, Ele nos protege, Ele nos ensina. Sempre quando Deus chama a pessoa, Ele não chama a pessoa pela capacidade que Ele tem, chama Ele pelo caráter que Ele tem, pela vontade, determinação. E quando Deus escolhe, você pode ficar tranquilo, que Ele próprio vai te capacitar. Que o próprio Deus, na hora que você precisar de socorro, Ele próprio vai te socorrer. E quando você precisar de entendimento, pode ficar tranquilo que Ele próprio vai te ensinar o caminho, o melhor caminho que você tem para prosseguir. Quando Deus nos escolhe também, Ele tira o medo e nos dá ousadia e coragem. Quando Ele escolhe, pensou se Deus me escolher e eu tiver medo de todo obstáculo que há de me aparecer? Então a ousadia que precisamos ter, essa palavra ousadia não é humana, é você ter certeza que você vai e que Deus vai te socorrer e vai te ajudar. Só que precisamos ter coragem e disposição para isso. Em quarto ponto, quando Deus nos chama, Ele enche-nos de sabedoria e obediência e entendimento
humildade e uma série de coisas. Caso contrário, nós não conseguiríamos chegar em lugar nenhum. E prosseguindo, irmão, Deus nos deu um cargo. Quando Deus chamou Saul, Deus deu para ele um cargo: você vai ser rei de Israel. A oportunidade Deus deu, mas o permanecer no cargo, como disse um grande empresário que eu conheço, Martinho, ele fala assim: a oportunidade a gente dá, o permanecer nela depende de cada um. Deus deu reinado para Saul, agora o permanecer como rei dependia de Saul, porque tudo que foi antes dele ser rei, foi dado para ele todo o caminho que ele deveria seguir como rei. E segundo ponto, nem sempre é fácil retirar o cargo de confiança de alguém, mas nós devemos obedecer a Deus. Porque neste primeiro versículo, então disse Deus a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Samuel foi atrás de Saul, fez o que Deus mandou, deu para ele um cargo de muita confiança. Só que quando deu para ele o cargo, ele destraviou nos caminhos em desobediência. E agora o Senhor vai e fala assim: até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Acredito que Samuel poderia falar: mas o Senhor mandou ungir. É verdade, Deus mandou ungir. Porém, ele não permaneceu na unção, na obediência que na qual teria que fazer. Então, na verdade, nem sempre é fácil você tirar uma pessoa, você dar um cargo de confiança para uma pessoa. Isso fala da igreja, fala de todos os caminhos. A gente chegar e tirar, não é tão fácil assim. Mas nós sempre temos que ouvir, em primeiro lugar, a voz de Deus. Logo depois, a gente olha o nosso coração. Mas primeiro, se Deus mandou colocar, devemos colocar. Se Deus pediu para tirar, nós devemos tirar. Deus, Ele sempre escolhe alguém para fazer uma grande obra para Ele. Só que nós devemos saber que a escolha é de Deus, nem sempre é dos homens. Segundo ponto, quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita, Ele nos protege e Ele nos ensina. O que é Deus escolher uma pessoa? No meu caso, como pastor, para pastorear, Deus me chamou para essa missão. Então, como eu seria pastor se Deus não me capacitasse? Se Deus não me protegesse e se Deus não me ensinasse? Você que é empresário, como que você teria uma empresa se Deus não te desse capacidade de ter, conhecimento para ter e condição de ter? Nós devemos saber que tudo que nós temos vem de Deus. Como que você teria uma empresa se Deus não protegesse ela? Porque nós não temos condições de proteger nada. Hoje, por exemplo, é domingo, nós estamos em nossas casas, nossas empresas estão onde elas estão. Poderia acontecer que alguém fosse, roubasse, fizesse qualquer coisa, mas Deus protege. E como que você seguiria uma empresa, uma igreja, ou que seja o caminho, se Deus não te ensinar a administrar? Em terceiro lugar, quando Deus nos escolhe, Ele tira o medo e nos dá ousadia e coragem. Ousadia é você olhar para você e falar assim: eu vou vencer. Tá difícil, mas eu vou conseguir. Não tá fácil, mas eu vou vencer. Eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás, eu vou prosseguir em frente. E também Deus te dá coragem no investimento tão grande que a gente faz, que o empresário faz, e um investimento tão grande que um pastor faz em sua igreja para que ela prossiga. Um pastor, ele deixa, irmãos, várias coisas para cuidar da igreja, muitas coisas ele deixa, abre mão de muitas coisas, porque ele tem coragem de abandonar tudo, na certeza que no futuro Deus lhe dará o melhor. E também, em quinto lugar, quando Deus nos escolhe, Ele nos mostra que devemos ser obedientes e ter um caráter correto diante dele. Amém? Quero iniciar essa leitura e cada leitura quero fazer um comentário para que nós possamos entender. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no primeiro versículo, está escrito assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche
o teu vaso de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé o Benamita, porque dentre seus filhos me tem provido de um rei. Observamos, irmãos, que neste primeiro versículo, Deus não nos deu cargo, Deus não nos deu um cargo, Deus nos deu um cargo. Agora, permanecer nele depende de cada um de nós. Amém? Se você observar bem essa primeira leitura do primeiro versículo, quando fala, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? O cargo Deus deu para Saul, a posição de ser rei, só que ele não cumpriu com a sua obrigação. Chegou um tempo que Deus, o mesmo Deus que deu, aquele mesmo Deus que tira, ele pegou e falou assim, falou com Samuel, até quando agora você vai ter dó de Saul? Se eu o rejeitei? Então o homem de Deus tem que saber exatamente a hora de dar um cargo e a hora que Deus de tirar. Só que isso tem que ser mediante a orientação do Senhor nosso Deus. E logo depois o Senhor falou, enche o teu vaso de azeite e vem. A ordem do Senhor é essa, você enche o óleo de azeite e não vai, depois que você encheu o óleo de azeite, você precisa vir, vem até ele, porque depois quando o seu vaso estiver cheio de azeite, você precisa ir a Deus, que Deus vai te dar orientação o que devemos fazer. Quando ele foi, obedeceu, ele voltou e disse, agora vou te enviar a Jessé o Benamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. O rei já existia, que na qual os homens pediram. E agora este rei estava na hora de ser trocado, porque nem todo cargo é permanente. O cargo só é permanente quando nós cumprimos com nossa obrigação de uma forma geral. No versículo 2 está escrito assim, porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Nem sempre é fácil retirar um cargo de confiança de alguém, mas se Deus mandou, devemos obedecer. É melhor obedecer, irmãos, de que sacrificar. No versículo 3 nós vemos assim, e convidou Jessé ao sacrifício, e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Nunca devemos escolher, neste versículo nós aprendemos, que nunca devemos escolher ninguém por nós mesmos. Vamos sempre escolher e obedecer a Deus em primeiro lugar, e que na qual Ele escolheu. E logo depois, obedecer, no versículo 4 nós vemos aqui, que fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade vieram ao encontro tremendo e disseram, é de paz a sua vinda? Obediência sempre leva a um bom resultado. Ele fez exatamente o que Deus fez. Disse ele, pois, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou-os ele a Jessé, a seus filhos, e os convidaram ao sacrifício. Nós entendemos, irmãos, que quando Deus escolhe uma pessoa de uma família para fazer uma grande obra, Deus começa as coisas, colocar a casa daquela pessoa em ordem. Começa a procurar. Você observa que na leitura chamou o pai, chamou todos os seus filhos e falou: nós viemos sacrificar ao Senhor, mas eu quero vamos santificar. Isso é, vamos orar a Deus, vamos jejuar, vamos buscar a face do Senhor. E assim eles fizeram. Só que uma observação que tem nesse versículo, que nós observamos, é que, se você olhar bem, quando Samuel chegou, que chamou Jessé, Jessé chamou seus filhos ao sacrifício. Só que o rei, na qual Deus tinha chamado, não foi convidado nessa hora da santificação, do sacrifício, ele ficou para trás.
E prosseguindo, sucedeu que, entrando eles, Samuel viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Quando ele viu, é muito normal eu e você, quando vemos uma pessoa, quando precisamos de alguém para ocupar um cargo, qualquer função que seja na igreja, é muito normal eu e você olhar a pessoa, a gente achar que aquela pessoa serve pela qualidade que a pessoa tem, pelo jeito dele andar. É muito fácil, é muito normal. Ele falou se ele tinha certeza naquele momento que o ungido do Senhor era aquele. Por que ele tinha certeza? Porque Eliabe, ele era um homem guerreiro, e Saul também era um homem guerreiro, alto e bonito. Quando entrou este moço, ele falou assim: este é o rei que o povo precisa. Agora olha a resposta do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentas para a tua aparência. Você não pode contratar uma pessoa, consagrar um obreiro porque ele é bonito, porque ele é formoso. Segundo, nem para a sua altura, alto, forte. Isso é visão humana. Não atenta para a sua estatura, pessoa forte, porque tenho eu rejeitado. Agora nós devemos fazer as coisas segundo a vontade de Deus, o interesse de Deus. Amém? Então, aí Samuel falou: não, este aqui Deus não chamou. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolheu o Senhor. Eu estou falando de um outro filho de Jessé, guerreiro. Depois, nem tampouco esse escolheu. Depois fez o Senhor, e assim fez passar Jessé a Samá. E disse o Senhor: também este, disse Samuel, também este o Senhor não escolheu. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém disse Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum destes seus 7 filhos. Todos aqueles que tinham sido separados, nenhum deles tinha escolhido. E Samuel fez uma pergunta para Jessé e disse: acabaram-se, pois, os mancebos? Não tem mais ninguém? Acabaram todos? Aí está escrito assim: e o pai do menino, e o Jessé respondeu o seguinte: ainda tem um, o menor. Este menor, ele está lá no pasto, ele está pastoreando ovelhas, ele não está aqui. E Samuel respondeu para ele e disse: então, ninguém vai sentar à mesa até que este moço chegue. E assim, irmãos, eles fizeram. Ninguém sentou à mesa até que eles chegaram naquele momento. E nós observamos, irmãos, que na atitude do pai, ele apresentou primeiro 3 filhos que serviam o exército de Saul. Ele apresentou os filhos que ele tinha certeza que eram o escolhido do Senhor. Ele apresentou aqueles que ele sabia. Só que quando ele viu que não foi, próximo dele tinha mais 4 filhos. Ele apresentou todos. Só que quando Deus escolhe, Deus não olha a aparência, Deus não olha a condição. Deus escolheu, Ele sabe o que está fazendo. E ele pegou e falou assim: então ninguém. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E quando ele chegou diante de Samuel, Samuel viu um moço que ele era ruivo. Segundo, formoso semblante. Formoso semblante, irmão. O semblante da pessoa só fica bonito é quando ele tem um coração alegre.
Terceiro, tinha boa aparência. E disse o Senhor a Samuel em minhas palavras: este será o rei de Israel. Davi é o rei de Israel a partir de agora. Quando ele foi escolhido como rei de Israel, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e o tomou e tornou a Ramá. A Bíblia fala, irmãos, quando eu acabei de ler aqui, quando Samuel ungiu Davi a rei, ele estava dentro da sua casa. E além de estar dentro da sua casa, ele estava junto dos seus irmãos. Davi não sabia o que era ser rei de Israel. Agora, seus 3 irmãos sabiam. O pai dele também sabia. Imagina o que esses irmãos falaram com Davi. Rapaz, você foi ungido a rei. Você sabe o que é ser rei? Você vai ser o maior da nação. As pessoas, para falar com você, vai ter que reverenciar diante de você. Isso é ser rei. É isso que você foi ungido. E você observa, irmão, que assim que acabou de ser rei, Davi não deu muito ouvido. Porque Davi, naquele momento que ele foi ungido, a Bíblia fala que no mesmo momento, o Espírito de Deus entrou na vida de Davi. Então, quando o Espírito de Deus, irmão, está em nossa vida, quando nós temos o Espírito Santo, a gente não dá muito ouvido a quem não tem muita noção do que está falando. Se eu sou uma pessoa comum, uma pessoa normal, eu vou ouvir a todo mundo. Agora, se eu tenho Deus na vida, primeiro eu tenho a Deus a quem ouvir. Se Deus te ungiu, se Deus te deu capacidade, se Deus te deu uma empresa, se Deus te deu uma igreja para você pastorear, se Deus te deu uma função na igreja para você fazer, acredite, se Ele te deu condição. Não dá para ficar ouvindo um lado ou do outro, porque os problemas sempre começam dentro de casa. O desânimo sempre vem dentro de casa. Deus não deu muito ouvido. Davi não deu muito ouvido para os seus irmãos. E a Bíblia fala que Davi voltou e foi para o pasto. E lá ele foi pastorear o rebanho do seu pai. Mas ele não acabou de ser sido ungido rei? Acabou. Só que na verdade, ele voltou para o lugar que ele era. Ele foi ungido a rei, tinha unção de rei, mas não tinha soberba de rei. Deus deu tudo para ele e ele permaneceu, porque o tempo, ele foi ungido a rei, mas o tempo dele reinar não era aquele momento. Deus iria escolher o momento certo, porque Deus, irmão, não coloca ninguém em uma função sem antes capacitar ele para isso. Toda igreja, quando você pega uma igreja, pastoreia uma igreja muito grande, é porque antes você já pastoreou uma igreja pequena. Quem pega uma igreja muito grande para pastorear de primeiro, ele vai sofrer muito. O bom é você iniciar como ovelha, com 2, com 3, caminhando passo a passo. Quando você tiver, Deus te dá uma igreja muito grande, você já tem condição de exercer o seu trabalho. E assim Davi fez. Como ele era pastor de ovelhas, ele voltou a pastorear as ovelhas. Ele não mudou o caminho dele. E pastoreando as ovelhas, lá no seu caminho, acredito eu que os seus irmãos, quando iam por exército, eu não sei o que passava na cabeça deles, mas quando eles viam Saul, acho que eles falavam assim: em breve o meu irmão estará neste lugar, em breve o meu irmão vai estar ali. Acredito que não acreditavam muito, mas eles viram a unção, o que Deus fez na vida dele. Mas quando eles saíram de casa e viu que seu irmão voltou a pastorear, acredito que no coração deles desprezaram. Mas nós nunca devemos desprezar aquele na qual Deus chamou. E o trabalho que a pessoa tem quando Deus chama, é o trabalho que Deus deu para ele. Nós devemos respeitar sempre. Só que Davi, o lugar que Deus colocou para ele, não era lá no pasto mais cuidando de ovelha, era o trono de Israel. Era o palácio. E Davi voltou a trabalhar. Passou um tempo. A Bíblia fala que Saul, ele era atormentado pelo espírito maligno. E este tipo de problema não existe remédio para ele.
Só existe jejum, oração e vida com Deus. E o sofrimento de Saul era tão grande, acredito eu, sendo ele rei, todo mundo procurou todos os recursos possíveis para tirar Saul daquela condição. Só que ninguém sabia, ninguém conhecia. Só que Deus sempre coloca uma pessoa em um lugar certo para indicar e chamar aquele Deus escolheu para ocupar o lugar na qual Deus chamou. Lá no palácio tinha um moço que, depois de todo mundo tentar todos os recursos para aliviar a dor de Saul, ninguém conseguiu. Aí o moço falou assim: eu conheço um homem, guerreiro, toca bem, e o melhor ainda, o Espírito de Deus é com ele. O Espírito de Deus está na vida dele. Aí o que eles fizeram? Chama Davi. O nome dele é Davi, filho de Jessé, o benamita. Aí o rei deu uma ordem: chama ele, chama este moço. E chamaram ele. Caminho para ocupar o cargo que Deus escolheu. Ele precisava conhecer. Davi nunca tinha entrado dentro de um palácio. Ele nunca tinha visto um rei perto dele. Ele não sabia o que era trono, ele não sabia o que era aquilo. E chamou ele. Só que Davi chegou para lá. A Bíblia não fala, irmãos, que Davi trocou de roupa, que ele barbeou. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que o estado de Saul naquela hora era muito difícil. E a Bíblia não fala, irmãos, que Davi foi na casa dele pegar a harpa. A Bíblia fala que ele foi levado até lá. Eu não sei por certo, mas acontece que acredito eu, que onde Davi estava, a harpa dele estava do lado dele. Davi tinha isso do seu lado. E Davi foi. E quando chegou lá, a Bíblia fala que ele começou a tocar e começou a louvar a Deus. E fazendo assim, o espírito mal que estava na vida de Saul, ele saiu. E assim Saul foi liberto daquele mal. E a Bíblia fala que Saul amou a Davi, gostou dele e queria que ele morasse com ele, e pediu isso. Passou-se um tempo, como Deus chamou Davi, Deus precisava de arrumar uma estratégia, um caminho correto para que ele chegasse. Porque Deus poderia muito bem pegar Davi e colocar lá no trono. Mas Deus, irmãos, sempre quer. Ele nos dá a função, mas Ele quer que eu lute por ela. Ele quer que eu vença, que eu me esforce, que eu ande, que eu caminhe, que eu procure o melhor caminho. E a Bíblia fala que teve guerra entre os israelitas e os filisteus. Quando teve essa guerra, no lado dos filisteus, acampou de um lado, israelita acampou do outro lado. O problema, irmãos, é que do lado fazer uma fileira contra fileira, isso é uma coisa muito complicada. Hoje você vê guerra como que ela é, mas naquela época as guerras elas eram de um lado e do outro, corpo a corpo. E parou. E do lado dos filisteus tinha um homem que o nome dele era Golias. Homem de 3 metros de altura. E a Bíblia fala que ele parou e clamou as companhias de Israel e disse, para que saíres em ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem e desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos, e vós nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, espantaram e tremeram muito. Observe, irmãos, isso aqui foi uma afronta. Um exército de um lado e um exército do outro. A proposta dos filisteus foi muito boa, porque todo o exército filisteu confiou em um só homem,
O nome dele é Golias. Por que confiou nele? Golias, ele era guerreiro desde criança. Segundo, a altura de Golias, segundo a Bíblia, 2,98 m de altura. Terceiro, ele trazia na cabeça um capacete de bronze. Não tinha como acertar a cabeça. Quarto, no peito tinha uma couraça de escama. Quinto, e por cima dos seus pés também trazia uma glave de bronze. E tinha um escudo de bronze na sua frente. Sétimo lugar, seus ombros também tinham proteção de bronze. Nas mãos, uma lança de ferro muito grande. E também na sua frente um escudeiro. Aquele exército todo confiou em um só homem. E falou assim, vamos arrumar uma estratégia de guerra. Qual que é? Em vez de guerrearmos, nós podemos perder. Porque se lançar uma lança de longe, pode te matar. Então vamos mandar você pessoalmente, você vai vencer. Procura um homem. Se lá tiver um homem lá e te vencer, se ele te vencer, nós vamos ser servos deles. E se você vencer um deles, nós seremos servos deles. Isso era a proposta, porque todo aquele exército confiou em um homem. E quando você vê falar que o capacete dele era de bronze, escudo de bronze, tudo de bronze, isso quer dizer, irmãos, que o bronze brilha igual ouro. Isso quer dizer realeza, quer dizer respeito, eu sou muito grande, estou chamando muita atenção. Isso foi a confiança do povo filisteu. Do outro lado de contrapartida tinha Saul. Olhou dos lados, Saul tinha guerreiros, irmão, que entre aqueles que estavam ali, muitos eram muito valentes. Ele olhou e ninguém quis ir. A Bíblia fala que os joelhos dele batiam um ao outro de tanto medo que tinha. E Saul olhou de um lado e do outro. Não encontrou ninguém que pudesse vencer. Ele não confiou em ninguém que pudesse vencer. Mas Saul esqueceu que se ele olhasse, quando ele olhou dos lados, ele não tinha ninguém que vencesse. Porque só olhou de lado. Se ele olhasse para cima, ele encontraria refúgio. Porque Deus, irmão, não aceita que ninguém afronte o exército do Senhor. E a Bíblia fala, irmão, que isso durou por 40 dias. Durante 40 dias, este exército, este guerreiro ia lá e afrontava o exército de Deus vivo. Todos os dias ele ia lá. 40 dias acampado. Nenhuma reação do lado de Saul. Até então a atitude estava só do lado dos filisteus, daquele exército que era contra as coisas de Deus. Esses 40 dias saiu e ninguém conseguiu fazer nada. Aí Deus começa a trabalhar. Deus deu chance para Saul vencer, para ajudar Saul, para ele mostrar que é rei, para não sair com muita coisa. Só que Saul não olhou para Deus, olhou só para os lados. Como Saul flochou. Por causa disso, irmãos, que Deus mandou tirá-lo, porque perdeu a confiança em Deus. Um homem, quando perde a linha, a visão e o conhecimento de Deus, ele está na hora de sair da posição que foi colocada. Logo depois, o exército estava em guerra. Problema de um lado e do outro. E Davi, a quem Deus escolheu, estava lá no pasto, cuidando de ovelha, ainda jovem. Estava ali naquele lugar, cuidando exatamente o que ele tinha. Aí Deus chama Jessé e fala assim, foi lá e mandou os outros irmãos, chama Davi aqui. Tinha mais 4 irmãos que poderia ir levar o queijo. Falou assim, pega o arreio, eu quero que você leve queijo, farinha, leva para os seus irmãos, vê como está a guerra. Esse queijo aqui você leva para o capitão. Fez toda a receita. O Jessé, ele tinha mais 4 filhos que poderia mandar para levar esses alimentos. Por que ele escolheu Davi? Acredito eu que esses outros 4 filhos estavam dentro de casa, estava perto de Jessé. Mas não, Jessé falou assim, vai lá, chama Davi, porque essa missão é ele que vai fazer. Porque Deus, irmão, já tinha um plano. Que se fosse os 4 filhos, nada aconteceria. Mas Deus
o plano de Deus ele permanece real. Deus falou com Jessé, e ele obedeceu, e chamou Davi, e Davi também obedeceu. E a Bíblia fala que Davi obedeceu o pai, e ele levou. Quando ele chegou lá, ele viu uma multidão de homens de um lado, e outro do outro. E quando ele viu aquilo, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem a quem feriu este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir o filisteu. Quando ele perguntou, o que vai acontecer se alguém ferir este moço? O que vai acontecer? Eles responderam para ele: primeiro, você vai casar com a filha do rei. Irmãos, falar em casar com a filha do rei, isso já é um caminho grande para a pessoa, para ele ir para o lugar que ele tinha. Como que ele iria no palácio se não fosse genro do rei? Agora Deus começou. Segundo, ele vai te dar muitas riquezas. E terceiro, a sua família vai ficar livre de todos os impostos na casa de Israel. E a Bíblia fala que logo depois que ele falou isso, ele estava perto do irmão dele, Eliabe, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, e anunciaram a Saul, e este mandou buscá-lo. Quando falou, a primeira barreira que ele teve foi do seu irmão quando ele chegou lá perto. Acontece o seguinte, que a resposta de Davi, quando ele falou essas coisas: que vai fazer com aquele que feriu este homem? Olha a resposta de Davi: quem é, pois, esse circunciso filisteu? Essa foi a resposta que Davi deu, para afrontar o exército do Deus vivo. Isso, irmãos, é vencer o medo dentro de si próprio. O que vai fazer para um homem que vencer esse circunciso, que está afrontando o exército de Deus vivo? Quem ouviu isso? Foi uma pessoa também enviada por Deus. Essa mesma pessoa que ouviu, chegou e anunciou a Saul. E chegou para Saul e falou assim: Saul, encontramos um homem que pode vencer Golias. Achamos um valente. E Saul falou assim, e está escrito: e Saul mandou em busca dele. Chama ele para mim. E quando chegou e apresentou, neste versículo 31, quando alguém apresentou para Saul, acredito que essa pessoa falou: Saul, tem 40 dias que você está procurando um homem para vencer Golias. Nós acabamos de encontrar este guerreiro. Saul, irmão, acredito que ele ficou todo alegre. E ele falou: então manda buscar ele. E trouxeram. Quando chegou perto, que Saul viu a Davi, Saul desprezou no seu coração. Antes, irmãos, eu li que o homem consegue ver a sua aparência, estatura, formosura, o que está de fora. O homem não conhece o que está dentro do coração. E a Bíblia fala que Saul falou assim: este não está escrito, mas eu penso, acredito eu, que pela situação, Deus falou: esse aí é o guerreiro que vai vencer Golias. E quando apresentou a Davi perto dele, Saul, quando olhou para Davi, o semblante de Saul caiu. Quando Davi viu que o semblante dele caiu, as mãos afrouxaram,
e que a apresentação do guerreiro que apresentaram para vencer Golias não era o que Saul esperava. Quando Davi viu todas essas coisas, e assim está escrito: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Ninguém, irmão, durante 40 dias deu uma resposta dessa para Saul. Ninguém deu. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Até aqui, Davi não falou que ele iria vencer o filisteu. Ele falou que iria lutar contra o filisteu. É que até então ninguém tinha disposto e teve uma atitude. Até então, o que encontrava Israel era só medo. E neste momento ele encontrou um que perdeu o medo. Eu vou lutar contra o filisteu. Aí você observa: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir pelejar contra ele. Novamente, irmão, você vê a pessoa julgar o outro pela aparência. Você não pode pelejar contra ele. Acredito que Davi perguntou: por que eu não posso pelejar? Meu filho, a proposta dos filisteus é esta: quem vencer aquele homem, vence a guerra. Se você perder dele, nós vamos perder a guerra. Todo eu, que sou rei, e toda a nação de Israel será escravo. E se ele perder, toda aquela nação vai ser escravo. Agora, como pode você ir lá? Você não pode lutar contra ele. Isso em outras palavras: eu não acredito em você. Você não tem condição. Você tem zero de chance. Você não tem condição nenhuma de lutar contra ele. E prosseguiu Saul para continuar desanimando Davi. Mas acontece, irmãos, que Davi só chegou até ali porque Deus mandou. Como eu falei no início, quando Deus manda, Deus capacita, Deus dá coragem, Deus dá condição. E ele falou assim: enquanto aí você não pode ir, pois tu ainda é moço. Olha para você, meu filho, você é um moço. Tem 3 irmãos seus que me servem na guerra há muito tempo. Se fosse um deles, tudo bem, mas você é moço. Em outra tradição, você é criança, você é um adolescente, você não tem condição. E ele é homem desde a sua... Ele é guerreiro, homem de guerra, desde a sua mocidade. Olha, irmãos, a falta de visão de um pastor. Uma pessoa chegou e falou assim: eu quero vencer, eu vou lutar. Ele valorizou o inimigo e desvalorizou aquele a quem Deus enviou. Você não pode. Por quê? Porque ele é poderoso e você é fraco. Então nós não podemos ter essa concepção de ninguém. Se Deus mandar, vamos acreditar que vai dar certo. A atitude de Saul foi muito esquisita. Você não pode, ele pode valorizar mais o inimigo. Então disse Davi a Saul. Quando ele falou isso, Davi sentiu na pele na hora, irmãos, que ele não ia lutar. Ele tinha certeza que ele não ia lutar, que Saul não iria deixar ele lutar. Só que o mesmo espírito, irmão, que Deus colocou na vida de Davi no dia da unção, veio sobre a vida de Davi naquele mesmo momento. Aí que eu falo coragem, disposição e ousadia. Então disse Davi a Saul, acredito que ele falou em alta voz: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai. Olha, Saul, eu estava lá no campo, estava apacentando as ovelhas do meu pai, sozinho no campo. Veio um leão, agarrou uma ovelha e tomou do meio do rebanho e foi embora com ela. Por que, irmão, que essa ovelha foi tirada de Davi? Porque ela não estava em grupo, ela separou um pouco mais, ficou distanciada. Só que veio um leão, pegou aquela ovelha pela boca e saiu. E falou assim: o teu servo saiu, eu fui atrás do leão. A Bíblia fala, irmãos, que primeiro ele tirou a ovelha da boca do leão. Primeiro ele tirou a ovelha,
que é difícil você tirar a caça de um leão. Olha Saul, ele é grande, ele é guerreiro, mas vê o leão, eu tirei a ovelha da boca, fui atrás do leão, tirei a ovelha da boca dele, e logo depois eu fui atrás do leão, procurei ele, em vez do leão vir atrás de mim, eu fui atrás dele, e agarrei pela barba e matei o leão. Que nós devemos entender que essa ovelha, que foi ferida por este leão, ela nunca mais será a mesma, porque ela tinha uma vida normal, e agora foi atingida. Só que essa história rebate exatamente sobre isso. Acredito eu, irmão, que Saul, querendo se defender, quando parou no leão, ele viu a ousadia, a força dele, a coragem, a determinação. Saul poderia ter falado com ele: tudo bem, você foi e venceu. O leão é um animal forte e feroz, muito corajoso e determinado, porém o leão é desse tamanhozinho. Eu estou falando com você, meu filho, não é de um guerreiro pequeno, estou falando com você de um guerreiro que mede quase 3 metros de altura. Quando falou isso, Davi respondeu: também, meu rei, meu senhor. Quando eu estava apacentando a ovelha do meu pai, uns dias depois, veio um urso. Nós devemos entender que um urso em pé, ele mede quase 3 metros de altura, ou até mais. Veio um urso, ele também agarrou a ovelha, e eu fui atrás dele, tirei a ovelha da boca do urso. Para tirar a ovelha da boca do urso, uma altura que ele é, mas eu fui lá, tirei a ovelha, e o urso foi embora. Eu fui atrás dele, peguei ele e matei aquele urso. E matei aquele urso, da mesma forma que eu fiz com o leão. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão na sua barba, e o feria e o matava. E ele prosseguindo: assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. Se aquele gigante tivesse afrontado só Saul, nada teria acontecido. Mas como ele afrontou o exército de Deus vivo, Deus não aceita assentar o exército dele. Quando Saul viu isso, a determinação e a coragem deste moço, a Bíblia fala: e disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará na mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Irmãos, Saul só permitiu Davi lutar contra o Golias por causa dessa história que ele contou. E quando Davi lutou com o urso e com o leão, não tinha ninguém perto dele não, irmão. Nem os irmãos de Davi sabiam, nem o pai, ninguém sabia. Quem sabia isso aqui era Davi e Deus. Só que quando ele foi falando, aí depois falou assim, Saul convenceu que Davi era capaz. E Saul respondeu e deu a bênção dele, dizendo: vai-te em paz, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Irmão, por mais força que eu e você temos, por mais capacidade que eu tenha na minha igreja, eu preciso da bênção do meu pastor para prosseguir. Qualquer que seja o cargo que eu tiver na empresa que eu exerço, eu preciso de uma ordenança do meu patrão para me prosseguir. Qualquer lugar que eu ocupo, o meu superior deva obediência a ele, porque se eu fizer isso, eu agrado a Deus. Eu só vou conseguir vencer se eu estiver debaixo da obediência daquele a quem Deus colocou para me dirigir a minha vida. Amém? E Saul vestiu a Davi as suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a sua couraça. E Davi cingiu da espada de sobre as suas vestes e começou a andar. Quando Saul viu
e liberou Davi para vencer, Saul viu uma coisa interessante. Ele viu que Davi não tinha uma arma e que ele ia lutar com a pessoa que tinha lança, espada, escudo, capacete, tinha tudo. E quando ele saiu para vencer, Saul, quando viu, você pode ir, mas eu vou te equipar. Colocou na cabeça de Davi capacete, escudo, couraça, espada, colocou tudo. E a Bíblia fala que Davi começou a andar. Só começou. E não conseguiu andar. Porque o que Davi precisava para vencer aquele moço, o gigante, não era com a armadura humana, e sim com o Espírito de Deus na vida dele, com a vontade de vencer e com a determinação que ele foi. E a Bíblia fala que Davi chegou para Saul e falou assim: eu não sei andar com essas armaduras, eu vou lutar com ele, com a arma na qual Deus me deu. E a Bíblia fala que, e tomou o seu cajado, devolveu toda aquela armadura que Saul deu para ele. Ele trocou, e a Bíblia fala, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-lhe no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançou mão da sua funga, e foi-se chegando ao filisteu. Com a arma terrena, a gente só consegue vencer as coisas. As armas normais é uma luta normal. Para vencermos lutas que não são normais, nós dependemos de Deus para vencer. E também não precisamos de muita arma, o que nós precisamos é do mandato de Deus para vencer. E o filisteu também veio e vinha correndo e chegou a Davi. E levantou-se o escudo diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. O filisteu estava indo a ele com grande armas. E viu que o rapaz estava vindo com ele com um cajado. E a Bíblia fala que ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Isso quer dizer, intimidou Davi e confiou em si próprio. O filisteu, ele tinha tudo para vencer, humanamente falando. O que ele confiou? No mandato do rei que mandou ele vencer. Logo depois, confiou na sua altura. O que mais ele confiou? O treinamento que ele teve de guerra durante toda a vida. O que mais que ele confiou? Aplaudido que ele foi muitas vezes quando ele vencia a batalha. Ele era ovacionado por todo mundo falava que ele era o guerreiro, ele era o cara naquela região. Ele confiou em tudo isso. Ele falou assim: hoje eu vou te dar a sua carne para as aves do céu comer. O filisteu tinha certeza que ia vencer, porque ele confiou nele próprio. Agora olha a resposta daquele, irmãos, que confia em Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com a espada. É verdade, você está vindo a mim com a espada. Você está vindo a mim com lança, com escudo, com vara-pau. Você está vindo a mim com tudo. Eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi não confiou nele. Davi não confiou nem na funga que ele tinha na mão. Davi não confiou no mérito que ele tinha de atirar pedra. A resposta de Davi foi toda voltada para Deus. O problema é muito grande que vinha ao encontro dele. Só que tem problemas que vêm ao nosso encontro. Como seres humanos, nós não vamos resolver. Nós devemos lutar até onde aguentamos. Daí para frente devemos deixar para Deus. Quero repetir, irmãos, a resposta de Davi. Tu vens a mim com espada e com lanças, e com escudo,
Porém, eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, a quem tu tem afrontado. Eu não vou a ti no meu nome, vou a ti no nome do Senhor. E disse Davi ainda, prosseguindo, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O filisteu falou, hoje eu vou te matar. Davi respondeu, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, porque eu não consigo te vencer, humanamente falando. Mas o Senhor a quem eu sirvo, Ele vai te entregar na minha mão. E ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. E darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém, irmão? Nós devemos entender que a batalha nem sempre é nossa. Nós devemos fazer tudo que nós podemos fazer. Não devemos confiar em nossas forças, não devemos confiar no nosso poder, na nossa capacidade. Devemos aprender com Davi. O problema, qualquer que seja o tamanho, ele vem no nome dele. Mas nós só conseguimos vencer qualquer obstáculo, desde que seja no nome do Senhor, o Deus de Israel. Amém. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, em Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que na qual o Senhor tem realizado em nossa vida. Abençoa, meu Pai, cada um que estiver ao alcance de nossa voz. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar os teus filhos. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo. E nos ajuda, meu Pai, a vencer todo obstáculo que vem até nós. Nos dá condição, sabedoria, entendimento e temor do Senhor, para que possamos superar todo o mal. Nos ajuda em tudo. Orando assim, meu Pai, eu quero abençoar toda a família representada, toda a descendência, e que Deus abençoe a tua igreja, que Deus abençoe o teu povo, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.